Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conta Habilidade, o podcast onde você encontra histórias inspiradoras e dicas valiosas para alavancar o seu negócio e sua vida profissional. E hoje temos um episódio pra lá de especial. Nós vamos conversar com um dos maiores treinadores do Brasil, com mais de 20 anos de experiência, mais de 400 mil profissionais capacitados, especialista em comportamento humano, acredita que o diferencial para o sucesso empresarial está na qualidade das pessoas. O nosso convidado é Ali Badawi Júnior, coach integrativo sistêmico, fundador da Sem Mais Desculpas Treinamentos. Seja muito bem-vindo, Ali. Obrigado, Sueli. Um prazer enorme poder estar aqui. Fico muito honrada com a sua presença. Eu que agradeço. Ter vindo de longe, vindo aqui fazer um treinamento, né, em Ponta Porã, e a gente ter essa oportunidade aqui de gravar. Mas conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você iniciou nessa carreira de treinador de pessoas. Acho que eu comecei como a maioria dos treinadores, por acaso. A minha formação é na área de tecnologia, eu era funcionário público federal, né? Além disso, eu era professor adjunto na Escola Técnica Federal. E resolvi me aventurar no mundo do empreendedorismo. Gostei, certo? O negócio foi funcionando bem. E na empresa precisava que alguém treinasse a equipe, né? E como eu era professor, né? Professor vai dar aula. Sim. E eu comecei a me buscar informação. Deu muito certo, a gente cresceu bastante. Em algum momento eu fazia treinamentos para amigos, certo? De graça. Sueli, marca um coffee break lá que eu vou lá e dou o curso. Legal. Aí até que um amigo meu falou, esse negócio é legal, cara, porque você não cobra. Aí eu cobrei dele para ver se funcionava, ele pagou, funcionou, e a gente começou a trabalhar de maneira um pouquinho mais profissional. Até então era um hobby, né? Isso, hobby, vou falar, começou em 93. Nossa. Tá? E aí, em 2002, a gente começou a cobrar, começamos a dar pequenas palestras, custo bem baixo, bem acessível. Em 2003, nós formalizamos o CNPJ da empresa, e de lá para cá nós temos aí 22 anos, certo, já na área profissional. Que legal. Então, caiu por acaso, Por né? acaso, como a grande maioria dos treinadores. Que legal, muito bom. Muitas pessoas, elas acreditam que vender é uma habilidade inata, né? Assim, enquanto outras defendem que elas podem ser aprendidas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ninguém nasce vendedor. Fulano nasceu para vender. Mentira, não sabia nem falar, imagine vender. Tá? Vender é uma habilidade que se aprende. Tá? Claro que algumas pessoas nascem com algumas características que já ajudam num processo comercial, né? Desenrolado, bom de conversa, cara de pau. Isso vai ajudar na área comercial? Sim. Agora, aquela pessoa mais tímida e acanhada pode se tornar um grande vendedor? Não só pode, como eu conheço inúmeros grandes vendedores, que são pessoas que na personalidade não são comunicativas, mas eles conseguiram desenvolver técnicas e formas e métodos que performam em altíssimo nível, como aquele cara de pau, aquela pessoa que tem, né, desde criança, a facilidade de comunicação. Vender é uma habilidade que se aprende. A gente pode morrer vendedor. Ninguém nasceu vendedor. Bacana. A maioria das pessoas, elas falam isso, né? Para ser vendedor tem que ser comunicativo. É a principal qualidade ali, né? Então, essa seria uma desmistificação, no caso, né? certeza. Que as pessoas, elas podem se tornar um bom vendedor. Se nós olharmos para a comunicação, mesmo quem não se comunica bem, pode melhorar. Né? Comunicação é que nem aprender a dirigir. Certo? Prática. À medida que você vai praticando, vai ficando cada vez mais fácil. Claro que é inevitável que a personalidade está ali. Né? Algumas pessoas são muito mais incisivas, algumas pessoas são muito mais enérgicas. Tem a ver com personalidade. Mas a pergunta é, isso pode ser treinável? Pode. Pode e deve. Bacana. Então, vendas pode ser treinável. Isto. Legal. Em relação a alguns profissionais que defendem sobre a pressão necessária ali para vender, o que você acha sobre aquela pessoa que é chata, que é incisiva, insistente? Isso é certo? Vamos lá. É uma pergunta bem importante e é uma dúvida grande. Tá? A área comercial é, sem dúvida, a área mais caótica das empresas, a área mais nervosa.
né? Principalmente quando começa a chegar a última semana do mês, tá? E é inevitável que a pressão ocorra. Ou vem a pressão externa, ou tem uma pressão interna. A questão não é a pressão, a questão é como fazer. Certo? Eu posso ter um gerente comercial extremamente inspirador, que ele chega com a equipe, conversa, vamos lá, foca aqui e tal, senta e tal, e pode ter um cara lá com carrasco, chicote na mão, batendo, humilhando e tudo mais. Então a questão não está na pressão. Como que essa pressão é o quê? Gerada. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo capitalismo. E como qualquer apaixonado pelo capitalismo, eu imagino o seguinte, tá? A melhor forma de gerar uma pressão de maneira positiva, coloca o dinheiro em cima da mesa. Fala, tá aqui, Sueli, ó. Vem buscar. Agora, para você pegar, você precisa disso, disso e disso. Se desperta, certo? O instinto, né? Você vai perceber que os bons vendedores, os grandes vendedores, uma das características mais fortes, perdão, dos grandes vendedores é a ambição. Então, você cria regras, cria formas e fala, ó, gente, ó, tá aqui, vem buscar. E aí você vai perceber que eu não preciso humilhar, eu não preciso ofender, eu não preciso criar situações de comparação desnecessárias. É só criar um método de remuneração adequados, certo? Que tem muito a ver com performance, que tem muito a ver com resultado, certo? E não é só gerar venda, é gerar lucro na venda. Vender é a coisa mais fácil do mundo, tá? Se você pegar um produto de 5 mil e vender por 2, você vai vender como doido, né? Como nunca vendeu. Só que vai quebrar, certo? Vender com lucro é o grande desafio. Então, se cria métodos de remuneração, e esse método de remuneração gera a pressão necessária para tirar o instinto de que melhor cada um de nós temos. Em relação a essa questão da venda, da pessoa ela ter que bater meta, essa pressão nesse sentido de você tem que vender, vender, né? O que você acha sobre essa pessoa que sai vendendo de qualquer jeito? Ela não está preocupada, muitas vezes, em atender o cliente, a necessidade do cliente, aquele produto satisfazer a pessoa ali, né, que vai comprar. E sim, ele só quer bater a meta. Ok, aí nós temos um problema de caráter, ok? Sim, nós temos que bater meta, sim, nós temos que botar dinheiro no caixa, sim, nós temos que prosperar, certo? Mas no meio disso tudo tem a que custo? No meio disso tudo nós temos, né, o que nós chamamos de território sagrado. O que é território sagrado? Tudo em negócios pode ser negociado, menos uma coisa, o caráter. Legal. Prometeu, cumpra. Vendeu, entregue. Comprou, pague. Então, isso é inegociável. Isso não está na mesa. Agora, como eu vou buscar minhas metas, cabe a mim, desde que isso não comprometa o território quê? Sagrado, que é o caráter. Por quê? O mau caráter, né, o pilantra, o picareta, o mercado dá nomes para essas pessoas, tá? Ele não está nem aí. Tá? Dane-se a Sueli. O que eu quero aqui é bater minha meta. E depois? Depois eu vou arranjar outra cliente. Tá? Então esse cara ele vai se queimando. Então você vai perceber que ele não é um vendedor. Ele não é um vendedor. Ele está numa posição de vendas, mas ele não é vendedor de verdade. Ele é um, né, ele é um mau caráter que está numa posição de... Como acontece, né? Você é contador, né? Sim. Pode acontecer na contabilidade, no direito, na política, certo? Existem profissionais bons e gente que não vale nada, certo? Então, esse cara que quer bater a meta a qualquer custo, ele é um pilantra, ele é um mau caráter. Isso não tem nada a ver com vendas. Só que aí o que acontece? Quem está do lado de fora, vendedor é tudo mentiroso. Por quê? Porque às vezes a pessoa já teve essas experiências ruins com uma ou outra pessoa e acaba nivelando todo mundo pela mesma régua. Já que você falou que esse tipo não seria o vendedor, o que é ser vendedor? Okay, tá. O vendedor ele tem como pré-requisito básico uma pessoa que aprendeu a lidar com gente. Vírgula. Essa vírgula atrapalha bastante, tá? Do jeito que gente é. Né? Tem clientes que são extremamente gentis, educados. Olha, a cliente veio, trouxe bombom para todo mundo. Ai, que legal, né? E tem cliente que é grosseiro, mal educado, pouca conversa. Tem pessoas que chegam a ser ofensivas, certo? E eu tenho que aprender a lidar com ele, grosseiro, tão bem quanto eu lido com ela, que trouxe bombom, certo? E detalhe, ele não é grosseiro comigo. Ele é uma pessoa grosseira. Eu tenho que parar de misturar. O cara foi mal educado comigo. Mentira. Ele não foi mal educado com você. Ele é uma pessoa mal educada. Ele já era mal educado antes, foi mal educado na minha frente, ele foi embora e continuou sendo o quê? Mal educado. Ou seja, não pega para você aquilo que não é teu. Só que essa pessoa mal educada, grosseira, ela compra. Ela paga
paga certinho, ela volta, compra de volta. Alguém vai ter que vender o quê? Para ela. Então, o que é ser um vendedor? Uma pessoa que aprendeu a lidar com pessoas do jeito que elas são. Só isso. Parece fácil, né? Só isso, mas isso dá bastante trabalho. Dá mesmo, porque nós somos humanos, né? Isso. E a gente reage emocionalmente. Então é muito difícil você separar isso, né? A razão da emoção ali, saber que não pegar para você. Isto. Né? Esse jeito da pessoa. Eu vejo assim que na minha área que os clientes mais exigentes, que seria considerados chatos, né? Eu não acho que são chatos, eles são exigentes. São os mais corretos. São os que pagam mais certinho, que metódicos, organizados. Então, eu gosto desse tipo de cliente, né? Porque eu também sou assim, eu gosto das coisas organizadas, metódicas, né? Então, eu me dou bem com esse tipo de perfil, né? Então, eu acho que é perfil também até de quem é o vendedor, né? Vamos usar essa expressão que você falou. Nós somos humanos, né? E como ser humano, a gente tem identificação. Eu me identifico mais com esse perfil, eu não gosto daquele jeito. Aí tem gente que já se identifica mais com aquele perfil, já não gosta desse jeito. Por exemplo, quem é muito comunicador tem facilidade de lidar com mais pessoas comunicadoras. Quem é mais tímido, mais acanhado, esse cara comunicador, expansivo, ele já é um cara que assusta ele. Questão do quê? De personalidade e identificação. Então, você acredita que, por exemplo, dependendo da atividade, né, que o vendedor está, ele pode nichar? Por exemplo, escolher quais clientes ele vai atender? Pode. De acordo com o perfil dele? Pode. Dependendo do posicionamento dele, ele pode nichar. Né? Porque daí ele começa a escolher, certo? Se ele conseguir uma marca muito forte, né? Então eu quero trabalhar só com esse perfil de público. Mas normalmente quem está começando precisa bater a meta, não é para prosperar, né? É para comer, para pagar as contas. Agora ele vai ter que, certo? Se adequar até ali, que né? ele vai encontrar o seu lugar dentro desse mercado. Puxando um pouquinho pro meu lado, né? Sim. Eu sou contadora e na nossa área, ela é mais metódica, mais analítica, mais operacional. E, assim, o que eu vejo? A contabilidade antiga, né? Ela mais só esperava o cliente chegar, porque os clientes, eles vêm por necessidade, né? Não porque eles querem. Necessidade... Ninguém acorda de manhã, meu sonho é ter um contador. Ter um contador, eu preciso de um, é o mal necessário, né? Até usam muito essa expressão, o contador é um mal necessário. A gente só é aquela pessoa que manda o imposto, manda a parte ruim. Para você querer ser um grande empresário, tem um bom contador e um bom advogado. É verdade. Fica a dica. Então, hoje, assim, tá mudando um pouco, né? Então, os contadores estão indo mais para o lado estratégico, o lado mais comercial também. Como eu estou muito fora, assim, vou muito para São Paulo, para o Rio de Janeiro, até em questão da minha franquia, né? Eles batem muito nessa questão das vendas e tudo mais. A gente tem um contador vendedor. Então, para nós, que tem esse perfil mais analítico, é uma grande dificuldade se tornar um vendedor, né? Mas, como você já falou no começo, não é impossível, né? É treinável. Como que Você tem alguma dica para o contador que ainda está nessa parte de ficar ali no escritório? Como ele iniciar nesse processo de comercial? Vamos lá. Eu vou dar a dica não só para os contadores, como para qualquer outro profissional liberal. Primeiro que existe uma grande falha no nosso sistema educacional. Né? Eu não sou vendedor, eu sou contador. Eu não sou vendedor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou veterinário. Não. Contabilidade é o produto. Medicina é o produto. Direito é o produto. A pergunta é, quem vai vender esse produto? Então, a primeira coisa, contador é vendedor? Sim. Né? Tudo na vida, absolutamente tudo é venda. Até para arranjar um emprego hoje, né? A pessoa que na entrevista se vender melhor, está contratado. Não se vendeu, faz currículo e vai andar. Então, a dica qual é a dica para esse profissional que foi muito bem formado, às vezes, tecnicamente, na contabilidade, no direito, na medicina, na veterinária, e precisa pagar as contas, e precisa o quê? Realizar seus sonhos, certo? Ele precisa se expor. Tá? Então, assim, o grande desafio é que algumas pessoas foram lá fora, levaram 2, 3 porradas, se assustaram, se encolheram. Eu não nasci para isso, né? Eu prefiro, né, ganhar 1/3 do que eu ganho aqui dentro do papel, mas eu não preciso o quê?
não quero mais passar por isso. O medo do não. Do não, da rejeição, da frustração, de você sair, marcar um horário, chegar lá e ficar 1h30 esperando, e a pessoa hoje não posso te atender, passa amanhã. Então, faz parte do jogo, tá? Mas esse jogo é um jogo que precisa ser jogado. A pergunta é, como começar? Tá? Então, para quem está nos ouvindo, tá? Talvez isso seja a informação mais importante. Isso não tem a ver com vendas, tem a ver com vida. Aos passos. O grande problema é que as pessoas querem dar o quê? Saltos. Aí ela dá um salto, não dá certo, ela se encolhe e fica quieto. Então, vamos devagar. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar um cliente por semana. Eu tenho uma semana inteira para falar com um cliente. Consegui, legal, tá tudo bem. Semana que vem vou buscar o quê? Um segundo cliente. Talvez daqui 6 meses eu estou buscando 3, 4, 5, 6 clientes por semana. Talvez daqui 3 anos eu tenho um escritório que está captando 20 clientes por semana. Mas no começo a minha meta era talvez um cliente no primeiro mês, aos passos. E à medida que esse passo está legal, certo? Deu trabalho, né? É um bebê, né? Caiu, levantou, deu 2 passos, certo? Um dia ele é um Usain Bolt da vida correndo, certo? Né? O homem mais rápido do mundo. Mas como é que foi assim? Ele não levantou e saiu correndo que nem o Usain Bolt. Ele levantou, deu 2 passos, caiu, levantou de volta, deu mais 2 passos. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai ganhando segurança. E aos passos ele vai o quê? Prosperando. Agora, eu vou montar meu escritório agora, daqui a 1 ano eu quero ter 500 clientes. Vai quebrar a cara. Não vai quebrar não. Esse cara merece quebrar a cara. É verdade. Eu vi muito isso, assim, né? Então, já pegando a minha experiência, né? Então, faz 5 anos que eu sou empreendedora, né? Na área contábil. E essa realmente foi a minha maior dificuldade, justamente pelo meu perfil, né? Como é que é ser empreendedora? Olha, é um grande desafio. Eu sou apaixonado pelo Gladwell. E o Gladwell, ele fala o seguinte, que todo empreendedor, no início, é um iludido. Ele cria aquela ideia, vou abrir meu negócio, vai acontecer isso, tal. E aí, quando ele vê que é tudo diferente, ele leva um susto. Sim. Alguns começam, aí vai aprendendo, vai caindo, levantando. E depois de algum tempo, fala, cara, graças a Deus que eu fiz essa escolha. Mas no início, certo, dói. No início dói. Como qualquer outra atividade, no início dói. Imagine uma adolescente hoje no primeiro emprego. Claro que o primeiro emprego de um adolescente, né, numa empresa, um monte de gente diferente, vai doer. Com certeza. Natural. Faz parte do jogo. Nós precisamos nos expor. É verdade. E como doeu. E não se preocupe, tá? À medida que a gente vai crescendo, Vai doer mais. Os desafios vão mudando e vai continuar o quê? Encontrando novas dores. Acho que nesse caminho, né? Não tem um momento que você fica sem a dor, né? Porque você tem que ficar se movimentando. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, evoluindo, Isso. né? Por exemplo, você saiu de uma CLT, abriu o seu negócio. Esse já é um ponto. Depois você tem que reestruturar, você tem que contratar pessoas, você tem que crescer. Aí vai aumentando. Quanto mais vai aumentando a tua empresa, maior vai ser os problemas também, né? Tudo bem acompanhado, bônus e ônus. O que você acha dos empresários quando eles têm ali, eles sabem aquela parte técnica, abrem o negócio, é o iludido, né? E aí ele cai, né? Bate feio a cara ali, porque ele vê que não é nada daquilo que ele imaginou, que ele pensou. Bom, eu sei que você também tem um trabalho sobre finanças pessoais. Sim. Ali, né? Qual que é a dica principal ali para esse empreendedor ali começar a se sair melhor, errar menos ali, nessa parte mais de gestão, tanto financeira como pessoal, de pessoas? Então, vou separar em algumas partes. Primeira coisa, separar as contas da família das contas do negócio. A maior dor. Tá? Isso assim, parece simples isso, né? Mas é muito difícil para algumas pessoas. Elas misturam tudo, tá? E eu tenho uma dica, tá? Misturou, dançou. Tá? Então, a conta da empresa, a conta da família. E eu, como empreendedor, eu preciso ser um funcionário da minha empresa. E detalhe, que legal. E como empreendedor funcionário, eu sou o último a receber. Né? No 5º dia útil, recebe a minha equipe,
né? Sim. Fornecedores, né? No dia 20 eu tenho as DARFs, né? O contador vai gerar as DARFs pro dia 20 e tal, certo? E se sobrar dinheiro, é meu. Tá? Sobrando esse dinheiro, eu sou funcionário, tá? O ideal é que no começo ele ganhe como salário, exatamente como, né? Ele ocupa que cargo lá? Gerente, ele tem que ter o salário de gerente, certo? E ele vai ser sócio uma vez por ano, vírgula, se a empresa deu lucro. E se der prejuízo, ele vai ter que, de alguma forma, buscar dinheiro para arcar com esse prejuízo. Mas as contas da família é uma conta, de preferência em bancos separados. E a conta da empresa. Se não, a minha empresa vai quebrar a minha família ou a minha família vai quebrar a minha empresa. Esse é um dos maiores fatores para as empresas fecharem, né? Porque eu vejo muito isso acontecer. A empresa, ela vira uma extensão da família, né? Então, eles acham que todo o dinheiro que entra no caixa é dele. Esse é um grande erro, tá? Tem que pagar a escola das crianças. Pega no caixa. Tem que pagar caixa. Energia. Pega no caixa. Loucura. E depois falam que a empresa não está dando lucro. Eu não consigo, mal eu pago minhas contas. E aí, na hora que você vai fazer uma consultoria, vai fazer essa separação, você vê que a empresa tá dando lucro, sim, mas ele bastante. Ele tá sangrando a empresa. Só que ele tá acabando com a empresa, sim. Realmente. Ele tá falindo a própria empresa ali, Então, né? vamos supor assim, um gerente comercial hoje numa empresa, num porte pequeno, ganha quanto? Vamos fazer aqui, 8 mil. Tá? Então, o salário dele é 8 mil. Mas a empresa deu 15, o salário dele é 8 mil. A empresa deu 30, o salário dele é 8 mil. Certo? Final do ano, sobrou lá 100 mil no caixa. Vamos fazer um prolabore com uma retirada de lucros agora? Vamos lá, 30 mil. Tirou, ok? Volta, agora a empresa está no outro patamar. Então, eu posso subir meu salário para 10 mil, 11 mil? Posso. E aí, final do ano que vem, a gente senta de volta. Esse cara vai prosperar. Esse cara vai chegar um momento que ele vai ter um padrão de vida, né, de altíssimo nível. Mas por quê? Ele foi, de novo, aos passos. Esse cara, né, que quer ficar rico em 2, 3 anos, esse cara vai quebrar a empresa em 6 meses. É verdade. É outro erro, né, da pessoa que está ali. Ela acha que ela já pode mudar de patamar ali, mudar o nível de vida porque está tendo dinheiro ali no caixa. E o ideal é assim, mesmo que a empresa comece bem, eu preciso baixar o meu padrão de vida. Se eu era um funcionário de 8 mil, abri a minha empresa, agora eu tenho que ser um empresário de 5, de 4. E normalmente, né, ele já vem com aquela ideia, agora eu sou dono do meu negócio, eu faço o meu horário. Aí já vem assim, né? Ilusão. Isso vai custar caro. Tá? E aí, qual é a ideia? Tá? Eu vi uma frase outro dia, eu acho extraordinária. Aprenda a ser uma empresária pobre, dono de uma empresa rica. Tem gente que quer ser um empresário rico, dono de uma empresa pobre, que é uma empresa. É verdade. O que você acha dessas empresas que elas investem muito em treinamento de vendas ali, mas não consegue ter o resultado real ali? O que você acha que está faltando? É uma soma de fatores, tá? O fator determinante para o sucesso de uma empresa não está no comercial. Eu sou um treinador comercial, tá? O fator determinante do sucesso de uma empresa está na qualidade da liderança. Não adianta eu treinar minha equipe com um gerente ruim. Não adianta eu investir pesado nas pessoas, certo? Se o chefe vai lá e mói todo mundo de manhã, de tarde e de noite, né? E vira uma máquina de triturar o quê? Pessoas. Apesar de eu estar botando muito dinheiro, o quê? Em capacitação. Eu preciso começar primeiro pela liderança, tá? Do que são feitas as empresas? Empresas são feitas de pessoas. Sim. Só que a pergunta mais importante não é essa. Do que são feitas as pessoas? De líderes. Líderes bons, pessoas boas, uma empresa de qualidade. Líderes equivocados, pessoas equivocadas, salve-se quem puder. A qualidade de uma empresa é diretamente proporcional à qualidade dos líderes desta empresa. Então, é muito comum empresas investirem muito em capacitação, mas está capacitando a equipe, mas não preparou o líder. Outra questão também, tá? Já vamos dar um passo adiante. Sim. Tá? Treinar é uma coisa, desenvolver é outra. Tem muita gente que investe em treinamento, mas não investe em desenvolvimento. Ali, o que é isso? O treinamento ele ocorre na sala de aula, onde você esteve com a gente. Nós tivemos lá um curso de vendas, que lá é um treinamento. O que é o desenvolvimento? É o que vai acontecer hoje. O desenvolvimento é aquilo que acontece pós-treinamento.
É a hora que o gerente comercial, que o diretor comercial senta com a equipe e começa a colocar em prática aquilo que foi o quê? Treinado. Treinamento sem desenvolvimento é que nem você acender uma fogueira, ela esquenta. Mas se essa fogueira não é alimentada, ela vai o quê? Apagar. Então tem muita empresa que às vezes tem um bom gerente, às vezes fez bons treinamentos. Só que está faltando o quê? Esse link do treinamento para o desenvolvimento. O desenvolvimento é muito mais longo. O desenvolvimento é in loco. Eu observo minha equipe trabalhando e vou dando feedback específico. Vou elogiando aquilo que está certo e ajustando aquilo que está errado. Baseado no quê? Naquilo que a gente o quê? Treinou. Como é dar feedback? Feedback positivo ali, Vamos né? lá. Bons feedbacks. Isso, tá? Eu diria, Sueli, que o feedback de verdade, ele é sempre positivo, né? O que não é positivo, a gente vai dar o nome de feedback, eu não vou nem traduzir, né? Certo? Então, qual é a ideia? Existem algumas regras de feedback que não são regras imutáveis, mas são regras importantes ser observadas. Se é um elogio, eu posso até fazer em público. Não necessariamente todo elogio tem que ser feito em público. Depende muito da personalidade. Imagine que eu tenho uma garota, o nome dela é Letícia, extremamente tímida e acanhada, estupidamente profissional. Então eu faço uma reunião com a equipe, 40 pessoas, falo, gente, só um minutinho, Letícia, vem aqui na frente, gente, eu acabei com o dia dela. Talvez se eu tivesse com ela, sentado, sozinho, e elogiado ela, teria muito mais efeito do que chamar uma pessoa extremamente tímida lá na frente para ser ovacionada. Então, a gente deve elogiar em público? Sim, dependendo do perfil. Agora, o feedback de ajuste, que é aquele feedback onde a pessoa errou, que nós temos que reorientar a forma de como trabalhar, ele deve ser feito o quê? De maneira individual. Por quê? Imagine que eu tenho 8 pessoas na equipe, uma pessoa me chegou atrasado. Eu chego, pelo amor de Deus, cara, de novo chegar atrasado na frente de todo mundo. É constrangedor para essa pessoa? Isso não é um problema. É constrangedor para os outros 7 que chegaram no horário, que não tem nada a ver com isso. Eu pego ele ou ela, sento, converso sobre o horário, voltamos. Eu não atrapalho o trabalho o quê? Daqueles que estavam fazendo corretamente. Então, o feedback existe algumas formas. Tá? Feedback é uma ferramenta poderosíssima, que a maioria das pessoas fazem de maneira equivocada. Por isso, não adianta, já falei 5 vezes, não resolve. Não é quantas vezes falou. Qual é a qualidade desta conversa? Então, no caso, o feedback você também tem que analisar o perfil da pessoa para quem você vai dar, né? Até a forma de como você vai comunicar isso, né? Às vezes você fala de Se é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais imatura, até a palavra usada interfere. Interfere, né? E aí que você tem que também se desenvolver, pessoal, internamente ali, né? Para você saber conversar com cada pessoa que você vai ter que lidar, né? Nós chamamos isso de fator humano. O fator humano ele tem 2 lados, o eu e o outro. E que legal, nunca é o outro, sempre é o eu. Tá? A gente chama de as minhas emoções mal educadas. Quando eu estou com raiva, como é que eu me comporto? Quando eu estou desanimado, como é que eu... Olha só, a raiva nunca foi problema. O que eu faço quando eu estou com raiva? Estar desanimado não é um problema. O que eu faço? Estar sob estresse não é problema. O que eu faço quando estou extremamente o quê? Estressado? Tem a ver com eu. O outro errou. Isso é fato. O outro errou. O outro né, quebrou um equipamento, chegou atrasado, tratou mal um cliente. Isso é um fato. Sim. Como que eu lido com isso? Não tem a ver com o erro do outro. Tem a ver com a nossa inteligência emocional. Então, o líder, mais do que nunca, tem que ter desenvolvido e aperfeiçoado a sua inteligência emocional. Isso não é fácil. Não, aqui é do meu jeito. Não gostou, a porta da rua está ali. Isso é o chefe, não é líder. O que é ser líder? O líder é uma pessoa que desperta as pessoas para aquilo que elas têm de melhor. Respeito, consideração, confiança, comprometimento, resultado. Então, ele desperta no outro o que o outro tem o quê? De melhor. E o que é ser chefe? O chefe é a pessoa que desperta no outro o que o outro tem o quê? De pior. Raiva, mágoa, desmotivação, ódio, vingança. Calma, o mundo gira, eu te pego. Então, é a mesma pessoa. A pergunta é, o que nós estamos despertando nas pessoas à nossa volta? Isso tem a ver com o meu perfil de líder ou o meu perfil o quê? De chefe. Então, líder, o que é liderança? Liderança é a arte da capacitação. Literalmente, liderar é ensinar. E o que é ser um líder? É despertar o melhor de cada um. Bacana.
Muito interessante. Numa empresa que já, por exemplo, que já é antiga, que tem vícios, tem aquela cultura e ela está bem desorganizada, qual seria o primeiro passo para desenvolver ali? Desenvolver primeiro o líder, desenvolver primeiro a equipe? É só. Nada acontece de fora para dentro. Tudo acontece de dentro para fora, top-down. O que é de dentro para fora? Tem que acontecer dentro da empresa. E o que é top-down? Tem que começar de cima para baixo. Então, o gestor, o dono da empresa é um cara muito difícil, muito complicado, não aceita treinamento, não aceita novas ideias. E agora? Agora, sorria, Jesus te ama. Acabou. Ele é o dono da empresa. Eu não quero, acabou. É o meu negócio. A empresa vai quebrar. Eu quebro. Acabou. Não tem mudança. Sim. Só existe a mudança quando ele parar e falar, cara, se eu não fizer alguma coisa, as coisas estão indo muito mal. Se ele talvez se despertar, as coisas mudam. Então, assim, Ali, como é que eu faço para mudar o outro? Nós não temos capacidade nenhuma, certo? Eu tenho 41 anos de sala de aula, né? Eu tenho 58. Primeira vez que eu dei aula eu tinha 17, então eu tenho 41 anos de sala de aula. Eu já treinei em cursos fora de sala de aula, certo? Em cursos 440 mil pessoas. Eu nunca mudei uma única pessoa. Olha só, eu treinei 440 mil pessoas. Eu nunca mudei uma única pessoa. Apesar que é comum as pessoas falarem, teu curso mudou a minha vida. Não é verdade. Quem mudou a vida dele foi ele. Ele foi lá no curso, pegou algumas ideias, praticou essas ideias, e essas ideias, ao longo do caminho, certo? Fizeram mudanças significativas na vida dessa pessoa. Mas não fui eu que mudei a vida dele. Ele escolheu estar lá. E olha que legal. Eu falei para ele e para outras pessoas. A pessoa que estava do lado escutou a mesma coisa e não mudou. Então, quem muda a Suelen é Suelen. Quem muda o Ali é o Ali. Então, Ali, quando que essa pessoa vai mudar? Quando ela quiser mudar. Ali, se ela não quiser mudar, isto está resolvido. É verdade. Quais as mudanças mais significativas que você viu nesse longo do tempo? São muitas, tá? Qual que mais te tocou ali? Mais me tocou? Nós estamos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Teve um garoto em Campo Grande. Ele foi no meu curso em 2005, 2006. Eu não lembro o ano. E eu fui a Campo Grande em 2014. E ele chegou lá, ele já era um empresário. Ele falou, olha, eu quero contar minha história para você. Se lembra do curso e tal? E eu tinha ido de Campo Grande naquele ano, tipo assim, umas 3 vezes. Naquele curso, olha, eu estava desempregado, falido financeiramente e emocionalmente. Eu peguei o teu panfleto e resolvi fazer um curso. Não tinha dinheiro, certo? Fui falar com a minha madrinha me emprestou o dinheiro. Eu peguei o dinheiro dela, comprei, certo? Você me falou no curso sobre leitura de livros. Eu tive que voltar na minha padrinha, porque o curso era de 4 noites, né? Pegar dinheiro, na época eu me lembro que ele falou que era R$30, um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Comprei o livro, certo? E a partir daí eu comecei a tomar a decisão que eu ia abrir meu próprio negócio. Fui trabalhar numa empresa para aprender o que eu tinha que aprender, cresci, prosperei, guardei dinheiro, juntei. Hoje eu estou aqui com 14 vendedores meus. Ou seja, 7 anos depois, né? 2006 para 2012, 6 anos depois, certo? Ele estava lá como empresário e trouxe lá 14 vendedores no curso, sendo que há 6 anos atrás, ele estava lá com o dinheiro que ele pegou emprestado da madrinha dele. Tá? Que legal. Mas entenda, foi ele que tomou a decisão. Outra pessoa no lado dele podia ver tudo isso e falar, isso para mim é bobagem. Você só apresentou algumas ferramentas ali, né? Você expõe as pessoas ao conhecimento. E o conhecimento é que faz a diferença. Então, ninguém muda ninguém. Nós só expomos as pessoas à oportunidade de fazer escolhas. Muito bom. Liderar uma equipe ela é muito mais do que gerar resultado, né? Ali nas O resultado é o efeito. É o efeito. Como um líder pode equilibrar essa parte humana da liderança com a gestão ali dos resultados, que é a venda ali, o dinheiro? Esse é um grande desafio, tá? As pessoas muito mais sensíveis, elas têm uma dificuldade enorme com a liderança. Por quê? A liderança tem que sentar e falar sobre erros, tá? Talvez o momento mais difícil da liderança, tá, Suelen? A gente vai ter que desligar uma pessoa. Líderes demitem pessoas? Sim. Claro que eu não vou demitir a pessoa, às vezes, no primeiro erro, nem no segundo, certo? Outra coisa, demissão não pode ser surpresa. Se a pessoa foi pega de surpresa na demissão, eu falhei. Porque eu tenho que sentar com essa pessoa e ir já pontuando.
Até chegar no momento e falar, se continuar assim, nós não vamos poder mais trabalhar juntos. Então, se um dia ter que desligar essa pessoa, ela sabia que isso poderia acontecer. Tá? Então, como separar essa questão mais pessoal, emocional, da questão mais da gestão, do processo, do resultado? Eu vou ter que saber da razão, certo? Eu tenho que saber separar disso. Se eu trabalho corretamente, isso dói menos. Não que não doa. Imagine ter que demitir alguém que você trabalha junto há 15 anos. Né? Pior, um compadre, né? Uma comadre, certo? Alguém que está tão próximo que um batizou o filho do outro. Mas, em alguns momentos, isso é necessário, certo? Então, eu preciso, se eu faço o processo corretamente, vai doer menos. Se eu não faço corretamente, ou eu não consigo desligar ele, ou eu me torno uma pessoa totalmente insensível. Pessoas são números, máquina de moer gente, manda embora, pega outro, manda embora, pega outro. Então, eu preciso ter essa sensibilidade, que eu estou lidando com almas, com vidas, com famílias. Mas eu entendo que essa pessoa aqui, no erro dela, nos prejuízos dela, pode comprometer todas as outras famílias que estão envolvidas dentro do processo. E isso é nítido, eu tenho que deixar bem claro. Nós precisamos que isso aqui dê resultado. Eu gostaria muito que fosse com você. E para isso a gente precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Eu estou junto com você. Você quer melhorar? Se você quer, nós estamos juntos. Se você não quer, eu vou precisar de alguém que queira. Então, o líder ele tem que desenvolver muito a capacidade de comunicação também. Assim, quando olhamos os grandes líderes da história, todos eram grandes, né? O maior líder da história, Jesus Cristo, oradores. Né? Se você pegar os líderes do século XX, você pega lá Martin Luther King, né? Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, grandes oradores. Winston Churchill, grande orador. É inevitável para você ser um grande líder, você tem que ser... Né? Como que eu vou liderar se as pessoas não me escutam nem o que eu penso, nem o que eu falo? E também tem essa questão de posicionamento, né? Ela tem que ter se portar de uma forma... Ok. Esse é um desafio, tá? Para que as pessoas as respeitem, né? O lance entre esse posicionamento é um erro de pensar entre ser duro ou ser firme, né? Eu fui dar um treinamento lá no Pará e eu fui entrevistado, na época não existia podcast, era entrevista na TV mesmo, detalhar ao vivo, né? E a repórter me perguntou, professor, o líder de vez em quando precisa ser uma pessoa dura, né? E eu perguntei, o que você acha? Tinha uma plateia, né? Sim ou não? Sim, sim. Eu falei, não, o líder não precisa ser uma pessoa dura, o líder é uma pessoa firme. Ali, qual a diferença entre sermos duros e firmes? Tá? Sueli cometeu um erro. Sueli, extremamente competente, honesta, responsável, cometeu um erro. Sueli faz parte da minha equipe. Quem que eu quero comigo? A Sueli. Quem que eu não quero comigo? O erro. Olha que legal. Meu problema não está na Suelen. Meu problema foi aquilo que a Suelen fez. Eu sento com a Suelen, falo a respeito do erro e pergunto, Suelen, o que nós podemos fazer para que isso não aconteça mais? Estou sendo o quê? Firme. Firmeza é agir em cima do comportamento. Entendi. Eu preservo a pessoa e trabalho para eliminar o erro. Agora, troca a fita. Eu não sou um líder, eu sou um chefe. E todo chefe, por natureza, ele é um incompetente emocional. Olha, o que é um incompetente emocional? Ele mistura pessoas com comportamentos. Quando a Sueli comete um erro, vou para cima da Sueli, você está errada. O que você vai fazer para resolver isso? Ou seja, eu levo para o lado o quê? Pessoal. Tentando eliminar o erro, eu acabo eliminando o quê? A Sueli. Isso, certo? Firmeza, agimos em cima do comportamento, preservamos a pessoa. Dureza, agimos em cima da pessoa e perdemos a pessoa. E também tem a questão da autorresponsabilidade, né? O líder ele tem que ter muito isso forte. Vou entrar no assunto bem legal. É muito comum, certo? Principalmente com essa ganho dos coaches e tudo mais, né? Eles criaram, forjaram, né? Esse termo autorresponsabilidade. Na minha visão, eu posso estar errado, tá? Autorresponsabilidade é que nem dar ré para trás. É que nem hemorragia de sangue. É um pleonasmo. A responsabilidade é sempre auto. Não existe responsabilidade de terceiro. A responsabilidade no negócio, no trabalho, na vida, nas minhas finanças, é sempre auto. Então tem a ver com a nossa responsabilidade. Se eu entrego ou não entrego o resultado.
Só que tem um desafio. A vida, e aí nós latinos temos dificuldade com isso, a vida ela é estupidamente pragmática. A vida não quer saber se eu tenho dificuldades, se eu tenho problemas em casa. A vida quer saber se eu entrego ou não entrego o quê? Resultado. O meu cliente não quer saber se eu vendi e a mercadoria ficou parado na barreira. Meu cliente não quer saber se eu vendi, o cara da transportadora hoje ficou doente e não veio pegar. O cliente quer saber, se me prometeu que ia entregar às 2 horas da tarde, estou te esperando às 2 horas da tarde. Sim. Então, a palavra é se vira. Ou seja, o mundo é pragmático. E nós latinos somos o quê? Passionais, apaixonados, né? E aí, esse apaixonado, essa paixão de ou eu amo, ou eu odeio, ou eu quero, ou eu nunca quero, certo? Isso compromete muito a nossa qualidade. Nós temos que ser pragmáticos, certo? Tem que dar resultado. Tem que dar resultado a qualquer custo? Qualquer custo não é resultado. Você é contadora, né? Sim. Eu posso gerar um resultado fantástico agora e quebrar minha empresa aqui em 60 dias? Claro que eu posso. Eu posso fazer uma liquidação, nunca vendi tanto, até quebrar. Né? Eu pego um produto por 10, vendo por 5, meu Deus do céu. Né? Arrebentei de vender. E quebrei a empresa. Arrebentei a empresa. Isso, arrebentei a empresa. Então, eu preciso ser pragmático. O mundo quer resultado. Agora, como nós, como empresa, como pessoas, como indivíduos, vamos gerar isso de maneira o quê? Sustentável. E a sustentabilidade pensa em perenidade. Eu tenho que estar aqui hoje vendendo para a Suelen, mas eu quero vender para a Suelen daqui um mês, daqui um ano, e daqui 20 anos, se Deus quiser, eu quero continuar fazendo o quê? Negócios. Isso é sustentabilidade. Tá? Então, nós precisamos olhar não só para o agora, bater a meta hoje, mas eu preciso bater a meta mês que vem, daqui a 10 anos eu preciso continuar batendo o quê? A meta. E aí entra caráter, profissionalismo, responsabilidade, tudo que envolve, assim, é Suelen, pode fazer negócio. Quem quer? Tua contadora Sueli? Não, assina embaixo. Isto vale mais do que qualquer coisa. Você acha que um dos maiores erros de vendedor é não se preocupar com o pós-venda? É que assim, nós somos muito imediatistas, né? Eu vendi, eu estou no céu, eu sou o cara. Bate a meta. Isso. Certo? E amanhã, né? E depois de amanhã, e semana que vem. Tá? Entregar, vender é fácil. Entregar e corresponder todas as expectativas zeradas, esse é o desafio dos profissionais. Sim. Não é só o agora. Né? Tem o agora e o amanhã. Certo? E aí o pós-venda entra nesse processo do amanhã, porque ele abre a porta para a coisa mais importante do processo comercial, a recompra. É verdade. Hoje, nós estamos enfrentando algumas dificuldades de mão de obra, né? Principalmente com essa geração, né, nova, que está mais ali na internet, mais conectada. Pelo que eu vejo assim, no dia a dia, já tem uma baixa, até nas faculdades, né? As pessoas já não querem mais se profissionalizar. Eu vou ser contador. Né? Sendo que eu posso ganhar mais fazendo um vídeo no TikTok. O que você acha disso? Como lidar com esse público que agora vai ser crescente, né? Desenvolver habilidades de vendedores ou de líderes para esse perfil de pessoa. A dificuldade é grande, tá? E eu quero ser bem animador. Ainda vai piorar muito. Não, assim, vai piorar de maneira exponencial, tá? Por quê? A economia do Brasil não está bombando. A gente não está num momento... Uau, né? A taxa Selic a 14,75, né? Ela realmente limita muito a mobilidade dos grandes negócios. Quem tem muito dinheiro hoje, é muito mais seguro para ele deixar aplicado a 14,75 ao 14,75 ao ano, certo? Do que botar num negócio, abrir uma filial ou expandir a empresa. Quem não tem dinheiro, se for buscar, fica muito caro. Então o mercado hoje não está bombando e nós temos uma dificuldade enorme com mão de obra. Imagine a hora que a economia o quê? Se estruturar. Aí sim, a gente vai olhar para 2025 e falar, cara, eu era feliz e não sabia. Tá? Eu acredito que a salvação de algumas linhas de trabalho vai ser inteligência artificial. Tá? Então, o que eu fazia com 10, agora eu tenho que fazer com 2. O que eu precisava de 15, agora eu tenho que fazer com 4. Tá? E a inteligência artificial entra para isso. Tá? Mas, Ali, e essas pessoas? O que vai acontecer com elas? Boa pergunta. Tá? Eu tenho uma teoria. Tá? A realidade sempre vai se impor.
certo? Eu sou de uma geração bem anterior à sua, né? Então, na minha geração, com 17, 18 anos, as pessoas já tinham saído de casa. Era normal 20 anos, 20, 21, já ter casado, ser pai, ser mãe e tal. Tem gente hoje que tem 35 anos de idade e mora com o pai e com a mãe. Eu? Certo? É normal isso. São times diferentes. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer. Só que o time agora é diferente. O time agora, algumas pessoas vão ter esse encontro com a realidade aos 40. O que na minha geração foi aos 20, talvez na geração dos meus pais foi aos 17. Tá? Então, hoje em dia, você falar para um garoto de 25 anos, você está demitido. Eu vou para casa jogar videogame. Ele mora com os pais. Tá? Ele não paga a conta, ele não tem energia para pagar, ele não, nem a internet dele ele paga, certo? Só que mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai o quê? Se impor. Para alguns vai ser muito dura. Porque quando essa realidade se impor, talvez o time dele, o tempo dele já está o quê? Curto. Outros vão despertar ao longo do caminho. Mas eu acredito que o capitalismo ele é maravilhoso porque ele sempre vai encontrar o quê? Um caminho. Tá? O caminho tradicional está perdendo força? Tá. A faculdade, né? Meu filho e minha filha vai para a escola, se forme, arranje um bom emprego, melhor ainda se for um emprego público, né? Esse modelo ele está em xeque. Tá? Nós vamos ter novos modelos, tá? Modelos que vêm muito através da tecnologia, dos aplicativos, da inteligência artificial, certo? Vai ter garotos e garotas com 20, 25 anos que estão multimilionários, certo? Dentro de um quarto, montando estruturas com IA e tudo mais, e a IA nem começou. Imagine daqui a 5 anos o que vai acontecer. As empresas vão ter que se adaptar. Como a agricultura se adaptou, como a pecuária está tentando se adaptar, como todos os outros negócios estão tentando se encontrar nesse novo mundo, nesse pós-pandemia. É verdade. Você acha que a tecnologia, a IA ali, vai interferir diretamente nos vendedores, em vendas? Vai. Porque na parte operacional isso já está ok, né? Está bem mais pacífico. Mas vai substituir vendedor? Vai. Todos, não. Só aqueles que são fracos. Quem é fraco, quem é ruim, a inteligência artificial vai acabar com eles. Quem é bom de verdade, a inteligência artificial vai ser uma grande ferramenta para eles. Então, eu digo o seguinte, para contabilidade, os bons contadores sempre vão estar aqui. Os bons advogados sempre vão estar aqui. Os bons médicos sempre vão... e o meia-boca? O meia-boca, ele está lascado. O meia-boca, em 6 meses, ele está fora do mercado. Entendi, muito bom. Muito interessante essa questão ali, né? Eu realmente fico preocupada, porque a gente precisa de pessoas, né? E cada vez tem menos. Onde encontrar, como selecionar essas pessoas? Vamos lá, tá? Antigamente, eu tenho muitas amigas minhas que são de RHs, né? Elas abriam uma vaga, aparecia 40, 50. Hoje, se candidatam 20, vem 3, eram os 3 que não era para vir. Certo? E está ficando cada vez mais difícil. Tá? É uma geração que pensa diferente. É muito difícil julgar uma geração estando em outra geração. Né? Porque é normal, né? Os meus pais julgavam a minha geração, meus avós julgavam a minha geração, eu julguei a geração dos meus filhos, eu já sou avô agora, tenho uma neta. Certo? Então é difícil olhar para uma geração e falar, está certo ou está errado? Não está certo nem errado. É diferente. Sim. Cada geração tem o seu bônus. Cada geração vai pagar o quê? O seu ônus. Tá? Essa geração é diferente, mas é uma geração mais conectada. É uma geração que, quando quer, eles encontram um caminho muito rápido aqui. A minha geração tem muita dificuldade com aqui. A minha geração é mais metódica, é mais comprometida, horário, né? Sim, né? Eu tenho uma senhora que trabalha com a gente, ela já é aposentada, mas ela prefere trabalhar. É uma briga para ela tirar férias. Todo ano a gente tem que brigar com ela para tirar férias. Ela tem 67 anos. E semana passada, eu com minha esposa, nós fomos passar férias no Nordeste. A gente voltou, ela estava gripada, mas muito gripada, ruim. A gente voltou, falei, não, Alice, vai embora para casa. A gente teve que brigar com ela, uma senhora de 67 anos, para ela ir embora para casa, porque ela estava queimando de febre. Né? Olha só. Tá? Você pega essa nova geração agora... Uma dorzinha de cabeça já é motivo 15 dias até testado. São gerações diferentes. Certo? Pagam seus preços diferentes. Cada uma tem o seu bônus, cada uma tem o seu...
Vai ser bem desafiador? Vai. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que ser muito mais criteriosos no recrutamento e seleção. O problema é, entrevistei um monte de gente, ninguém bom, eu peguei o menos ruim. Isso que mata as empresas. Contratei. Então, era todo mundo ruim? Não contrata ninguém. Mas eu vou ficar sem ninguém? Sim. É melhor ficar sem ninguém que contratar um ruim. Ele dá um monte de trabalho, você tem que demitir e começar o quê? De novo. É verdade. Eu estou lendo um livro, Essencialismo. E aí, foi ontem eu estava lendo um capítulo que fala sobre isso. É melhor você ficar em busca do funcionário, da pessoa certa, do que você contratar alguém errado. O menos ruim. O menos ruim. Porque realmente, aí, no livro, ele dá o exemplo de uma empresa lá. Tudo que não é um sim óbvio é um não. Então, a ideia da estruturação deles de seleção é essa. Eles pegam uma pessoa, colocam para trabalhar um dia e depois eles ouvem a equipe se eles gostam de trabalhar com aquela pessoa, ouvem o feedback deles e vê se aquela pessoa tá adequada ali. Tinha um candidato que eles gostaram muito, acharam que estava tudo bem, fez um bom trabalho, tudo mais. Ele pecou numa questão. Era uma empresa de imóveis, e aí ele montou um móvel lá muito bem, não sei o quê, fez tudo certinho. Mas na hora de ir embora, ele jogou as chaves lá na caixa, deixou tudo bagunçado e saiu. E aí esse foi o ponto de não contratar, porque aquele ponto poderia ser um problema futuro, de ser desorganizado, e não era o ambiente que eles... Estava sendo contratado. Estava sendo contratado. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Então, é melhor você se desgastar nesse sentido de ficar em busca do que contratar alguém que você vai gastar mais energia depois, né? De tentar ensinar, não dar certo, mandar embora e começar de volta. E começar de novo. Isso. Quanto é que custa isso? Não só em dinheiro, emocional, desgaste. Imagina esse cara mal contratado, atendendo mal o cliente. A imagem da empresa perante o cliente. Tudo isso é muito caro. Eu fiz também uma imersão lá na Disney. Foi para contadores. Ok. Foi bem legal. E lá eles falaram muito sobre contratar caráter e treinar habilidades. Isso. O que você acha? Sim. É muito mais fácil fazer uma pessoa que não sabe atender, aprender a atender, do que fazer um desonesto, ser honesto, um mentiroso a falar a verdade. Então, a regra principal é escolha as suas batalhas. Eu vou ter que ter uma batalha ali. Eu só preciso escolher em qual batalha eu estou disposto a entrar. É verdade. Tá? No caráter é muito mais complicado. Não se faz bons negócios com maus sujeitos. Igual você falou ontem sobre vendedor, né? Que o principal é o caráter. Se ele não for bom caráter... Esquece, já era. E uma outra coisa, em relação a essa questão de caráter, né? Muitas empresas, elas têm preguiça, né? Acho que é a batalha. Eu prefiro alguém que tem experiência, que sabe fazer aquele serviço e contrata por isso. Só que aí cai nessa parte do caráter. E assim, tá? Tem um monte de fatores no meio do caminho. Tem alguns momentos, Ellen, que o líder fica cansado. Eu não aguento mais, tem que começar tudo de novo. Então, deixa aí. A hora que ele quiser sair, ele sai. Porque, cara, treino, desenvolve, não dá certo, manda embora. Pega outro errado. E aí chega um momento, ele fala, eu não aguento mais. Então, uma das principais características dos bons líderes, capacidade de recomeçar todos os dias. É verdade. Para quem está nos ouvindo, dá uma dica de como melhorar a liderança. Qual seria a primeira atitude para uma pessoa ali? Às vezes é um empreendedor que é ele mesmo, não tem um gerente, e para ele se desenvolver como um bom líder. A base de tudo chama-se autoconhecimento. Quem é a Suelen? Para a Suelen. O que a Suelen gosta, o que ela não gosta, o que ela é boa, o que ela tem dificuldade. Se eu não sei quem sou eu, a hora que eu vou interagir com os outros, eu vou ser uma pessoa muito complicada. Tá? Por exemplo, sabendo quem eu sou,
dependendo da situação, imagine que não é o meu caso, mas se eu fosse uma pessoa mais temperamental, tá? Se eu tenho um bom autoconhecimento e eu sei que sou muito temperamental, talvez eu sei que agora é na hora de conversar. Melhor conversar amanhã de manhã. Amanhã de manhã essa conversa tem muito mais chance de dar certo do que com a cabeça quente agora, né? Se ficar o fósforo na gasolina, certo? Então o autoconhecimento é a base de tudo. Quanto mais a Suelen sabe quem é a Suelen, melhor a Suelen vai poder versar em qualquer perfil de ambiente, dos ambientes mais agregadores para os ambientes mais tóxicos. Mas quando a Suelen sabe quem é a Suelen, quando a Suelen não sabe quem é a Suelen, aí você começa a ser moldada pelo ambiente. Boa. Boa. Estamos chegando na reta final aqui e foi um prazer enorme, Eu que agradeço. por ter compartilhado todas essas informações, esses ensinamentos, insights. Foi uma conversa muito rica. Mas antes de finalizar, deixa aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo. Para quem quer se desenvolver como líder ou para quem quer se desenvolver como um bom vendedor. Meu primeiro livro foi em 93. Eu li um livro, foi o primeiro livro que eu li assim de cabo a rabo. Eu sempre era comum ler o livro até a metade e parar pelo caminho. Um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, né? Do Og Mandino. Inclusive o livro que aquele garoto falou que leu no meu indicado no meu curso, que mudou a história dele. E é um livro que não fala sobre vendas. Ele fala sobre essa mudança interna, tá? E o Og Mandino tem uma frase no livro que eu gosto muito. Ele fala assim: o fracasso jamais a surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. E nunca, jamais desista se você acredita nos teus sonhos. Boa. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Ari. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Estou sempre à disposição, sempre que eu estiver em Ponta Porã, certo? Venha nos visitar. Trocar umas ideias. Com certeza, convidadíssimo. Agradeço profundamente a oportunidade. Ai, muito obrigada. Obrigada por tudo mesmo. E você que nos acompanhou até aqui. Se faz sentido para você, compartilhe este episódio com quem também precisa ouvir. Deixe seu like, siga-nos no Instagram, siga-nos lá no YouTube, no Spotify, deixe seu like, ativa o sininho lá para poder receber as notificações dos próximos episódios e nos vemos em breve. Até lá!